Pergunta que não quer calar, o Palmeiras vai colocar o time principal contra o Vasco da Gama? Bom, a ideia do Palmeiras era ter um time principal, porque o Palmeiras vai jogar sabendo o resultado do Botafogo, se não me falha a memória. O Botafogo Sim. entra em campo domingo, 16 horas, o Palmeiras às 18h30, exatamente. Então, isso vale muito. Lembra da conta? Aqui a gente tem um especialista nessas matemáticas, né? Eu? Aqui, o Mauro Naves, né? A gente tem um especialista. O Palmeiras pode, o Botafogo não ganhando, encostar mais 2 pontos. Diminui de 11 para 9. É isso, Mauro? Sim, Se senhor. for essa questão? Isso. Então, a gente precisa ver como é que isso vai acontecer. Como é que o Botafogo vai responder? Porque agora o Botafogo já percebeu também, é só ver o que o Bruno Lage fez no jogo de meio de semana. O Botafogo percebeu que ele tem um perseguidor, que é cachorro pitbull. Né? Palmeiras é pitbull. Pitbull morde e não larga, é igual o Palmeiras. Se ele vai chegar lá, o Palmeiras vai chegar para decidir. Se estão dando brecha, o Palmeiras vai chegar. Então, o Palmeiras tinha a ideia de colocar toda a tropa de elite, a infantaria, os fuzileiros navais, aqueles que vão na frente na guerra, né? Sim. Então, vai botar os caras lá para jogar. E depois do meio de semana, como já tem um placar muito amplo a seu favor, dá uma mesclada no time, tiraria aqueles que não estão em condições ou que podem ter algum tipo de problema. Então, a gente tem que dar uma repensada nisso aí. Porque no outro domingo é o clássico contra o Palmeiras. O Palmeiras e Corinthians, gente. Contra o Corinthians. Palmeiras e Corinthians é outro capítulo. Então, tudo é pensado, tudo tem que ser esquematizado para chegar o Palmeiras na classificação da Libertadores. Eu acredito que o Palmeiras já esteja classificado, mas é melhor jogar. Ah, para. Né? É melhor jogar, porque o jogo está marcado, inclusive. Mas se colocar Não, se der 11 WO, cones ali, se der WO, são 3-0, né? já no tá WO. classificado. É melhor não ir, então. Pronto. Olha a sua ideia. Olha lá. Olha que ideia que você tem, nem entrar em campo. Você, que coisa, Descanso gente. pessoal. Tem que jogar. Não tem... A verdade é que esse atraso no voo, né, altera os planos, né, do Abel, Claro. porque nem treinou lá, nem treina aqui, só vai amanhã. Porque eu acho que o natural era colocar. Primeiro, assim, tirar todo mundo, ele não tira, não. Tem uns caras lá que parece que tem cadeira cativa. Você acha que o Gomes vai falar, não, professor, eu tô cansado, esse voo me matou. Mentira, o Gomes quer jogar tudo. Inclusive, tem muita gente querendo tirar o Gomes do Palmeiras. Essa é uma das preocupações, isso sim. Não com a parte física dele. Ele e o Rony estão dando outro tipo de preocupação, porque a Árabe está aí com muito dinheiro, né? Abel já deu recado depois. Já deu o do recado, jogo. vai levar todo mundo, eu vou também. Mas, enfim, não se sabe, né? A multa, valor de multa é muito alto, mas jogador com 30 anos recebe uma proposta de 3, 4, 5 vezes o salário. Pode pensar em ir embora. Não é o caso, mas o Palmeiras sabe que os caras vão vir para cima desses dois. Ainda tem aí uma semana e pouco para fazer isso. Na Arábia, eu acho que só fecha lá para setembro. A Arábia ainda tem esse porém, não é na Europa. Não é agora. O prazo né? ainda é maior para a Arábia, ou seja, para os times aqui ficarem preocupados, aqueles que não querem vender. Porque tem time que tá doido que apareça oferta para vender mesmo, que tá precisando de dinheiro e tal. Não é o caso do Palmeiras. Agora, altera a programação de treinos e tal. Mas a verdade é que ficou assim. Quarta-feira, um jogo que você não precisa da tropa toda, como gosta de falar o Pascoal. Você não precisa, o resultado que você fez dá para descansar muita gente. E guardar essa o Vasco, turma. Mauro, o Vasco tá melhorando seu futebol, mas não é páreo, se você pensar tecnicamente, se você pensar do ponto de vista de mesclar a equipe para esse Palmeiras. Não, mas aí é melhor jogar, como diz o Pascoal, porque assim, o Vasco está querendo, o Palmeiras está querendo, então não pode dar uma relaxada, porque independentemente de estar muito longe do Botafogo, vou fazer a minha parte aqui e tal. Não sei, o Vasco tá encorpando, você não pode vacilar, não. E tem uma semana para o jogo com o Corinthians, porque esse do meio da semana, venhamos e convenhamos, como você disse, até com o WO está classificado. Pô. Então, eu acho que pode pôr mais gente, sim, nesse jogo contra o Vasco. O Djalminha concordou com você com a cabeça lá. Mais gente nesse jogo contra o Vasco, e depois você tem uma semana para descansar praticamente, a maioria, pelo menos, porque um ou outro vai querer jogar com o Pereirão de novo, mesmo estando ganho já com tanta vantagem do placar, mas vai ter um ou outro. O Rony já tem 21 gols, é o artilheiro do Palmeiras da Libertadores, já tem 21 gols. Mas às vezes quer jogar, né? Às vezes quer jogar para fazer mais, para aumentar esse histórico. Às vezes quer jogar para ver se o Diniz fala, se tiver um desfalque lá, tô o Rony, tô aqui, aí sou o Rony. Tem tudo isso também, né? O cara quer mostrar serviço e tal, deixa eu jogar aí.
A gente espera que não tenha esse problema lá na seleção, mas enfim, o jogador quer estar sempre mostrando o jogo. Mas o Palmeiras bagunçou o coreto para esse jogo com o Vasco, com esse atraso. Diga-se de passagem, assim, não tem nada a ver, o avião, porque acabou de comprar, já deu problema, isso acontece pra caramba, não tem nada a ver. E que bom que o sistema de segurança detectou já alertou, exatamente. e tá tudo bem, e o Palmeiras, nas próximas viagens, vai usar de novo esse avião, que acabou de chegar, tá zerado, né? E também não teve prejuízo nenhum, a não ser nesse plano de treino, porque financeiro, a presidente está bancando tudo, porque ela se sente responsável, né, como se fosse uma outra empresa que teria que arcar com isso. Também não é assim, não é só porque é dela, né? Uma outra empresa que tivesse sido alugada, mas aí deu zebra, essa empresa bancaria, alugar outro voo, hospedagem, etc. e tal. Então, atrapalhou nesse sentido. Acho que para o Vasco ficou talvez pior, que como tem essa semana e o resultado foi muito bom, talvez ele use... na quarta, vai usar mais titular. Mais titular. O Vasco podia estar falando, pô, esses caras podiam chegar aí mais tranquilo, não pôr toda a tropa, mas não sei não. O Vasco também não vai ter o Payet ainda, né? Tá inscrito, mas não vai poder jogar. E pro Vasco, bem ou mal, Djalma, já seria um jogo difícil de qualquer maneira. Pelo menos vai pegar um Palmeiras que só teve um dia de treino. Não que precise tanto, né? Porque já é um time extremamente entrosado. Exato. Mas eu digo assim, se ele mexer numa peça ou outra, é menos tempo de logística. Mas eu acho que o Abel, para esse jogo, ele tem que vir com força máxima. Eu acho que não tem nem comparação você enfrentar o Vasco, até mesmo se o Palmeiras não tivesse vindo com essa vantagem gigante, né? Classificado praticamente. Praticamente não, classificado. O Vasco é uma equipe bem mais difícil e o Palmeiras precisa da vitória contra o Vasco. Se o Palmeiras pensa em continuar na briga pelo brasileiro, é só a vitória interessa. O Palmeiras tem que estar ganhando para conseguir se aproximar, esperar que o Botafogo tropece. E sim poupar na quarta-feira. Você com a vantagem de 4-0, entrar com a sua equipe titular contra o Deportivo Pereira no Allianz, lógico, se algum jogador pode querer jogar, mas o Abel tem que pensar no contexto. Eu acho que o contexto é um jogo dificílimo contra o Vasco vem crescendo. É lógico, para o Vasco vai ser pior, mas eu acho que o Palmeiras deve ir com a força máxima, poupar na quarta-feira, para que no domingo também esteja com os seus jogadores principais inteiros para enfrentar o Corinthians no Clássico. E o jogo que abre